Pai do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da IBCG, estamos mais um EBV e hoje a aula é sobre o livro do profeta Obadias. Obadias faz parte daqueles livros dos profetas menores que muitas vezes a gente tem dificuldade de achar na Bíblia. Quando a gente vê o pregador lá, o pastor, ele trazer a referência da leitura e quando está nesse meio, Obadias, Naum, Miqueias, a gente fica um pouco perdido, a gente fica um pouco temeroso. E a gente vai estudar um pouco sobre esse livro hoje. E eu peço a você que se junte comigo em oração, pedindo a Deus que Deus ele nos conduza e nos leve a um bom estudo, um momento de estudo abençoado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dirija, nos conduza e nos dê um momento de aprendizado na sua presença. Faz com que o aprendizado de hoje more em nossos corações e nos conduza em vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, começando o texto pelas informações gerais, nós pontuamos que o texto-chave dele, pelo menos o que a revista ela nos indica, é o versículo 21, que diz o seguinte: Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o autor, nessas informações gerais que a gente vem falando, como o próprio nome do livro fala, é Obadias. Não se sabe muita coisa sobre Obadias, na verdade, não sabe praticamente nada. A única coisa que sabemos, além dele ter escrito esse livro, é o significado do seu nome, servo de Deus. E aí está uma boa dica para quem quer colocar o nome no seu filho. Quanto à data, irmãos, os estudiosos, eles diferenciam, eles divergem entre possivelmente duas datas. São duas datas que se mostram como mais possíveis. Uma em 845 a.C., certo? Em que algumas passagens bíblicas dão vazão a esse entendimento. Por exemplo, segundo Crônicas 21, 16 e 17, fala de uma invasão do povo filisteu e de árabes a Judá, no reinado do rei Jeorão. Segundo Reis 8:20, fala que também no reinado desse rei, Edom, ele vivia um momento que ele era subjugado por Israel, era dominado, digamos assim. E eles se rebelaram e conseguiram, digamos assim, a sua liberdade no reinado desse mesmo rei. Joel 3, do versículo 3 a 6, ele traz o caráter daquela invasão dos filisteus e dos árabes a Judá, que é um caráter também trazido e relatado por Obadias nos versos 11 e 12. Essa relação desses versículos, dessas passagens, faz muitos entenderem que foi nessa época que esse livro, foi a essa invasão a que esse livro se refere. E por isso eles trazem essa data mais antiga em que ele foi escrito, 845 a.C. Contudo, outros estudiosos veem que a narrativa do livro de Obadias se encaixa muito mais de forma coerente com a invasão dos babilônios, dos caldeus, em 586 a.C. Por conta de, por exemplo, no verso 20, o texto de Obadias falar dos cativos de Jerusalém. Isso faz entender que ele se refere a essa invasão e a época de que esse livro foi escrito foi nessa época, 586 a.C., ao redor dessa época, digamos assim. Mas eles divergem, estudiosos divergem. Contudo, o que a revista traz como visão é a visão da data mais antiga, que ele foi escrito por volta de 845 a.C., certo? É interessante também o fato de que os versos 1 a 9 de Obadias, eles se encaixam, se assimilam muito bem, são muito semelhantes o texto de Jeremias 49, 7 a 22. É muito semelhante, certo? E por isso, por essa semelhança, uns defendem que isso corrobora, que isso confirma uma data mais antiga, e outros também entendem que essa mesma semelhança confirma uma data mais recente. Mas a revista nos traz que ele foi escrito na data mais antiga, por volta de 845 a.C. O alvo desse livro, o alvo da mensagem de Obadias é a nação dos Edomitas, Edom, o povo de Edom. O povo de Edom é um povo que descende de Esaú.
irmão de Jacó, de quem são descendentes os judeus, o povo de Israel. E é interessante a visão e a observação que a revista traz sobre os edomitas, certo? De onde eles vieram. Eu vou ler para vocês aqui porque é um trecho bem interessante. É o ponto 2.1 da revista. Diz o seguinte: Edom era povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, patriarca de Israel. A rixa entre os dois irmãos remete à venda da primogenitura por Esaú, lá em Gênesis 25. O sortilégio de Jacó para enganar Isaac, seu pai, e receber as bênçãos de Esaú, lá em Gênesis 27. Mesmo que os irmãos tenham se encontrado e feito as pazes, Gênesis 33, as nações se tornaram inimigas. E aí ele traz um resumo de alguns fatos que mostrou e que mostram essa rivalidade, digamos assim, essa relação tempestuosa entre Esaú e Jacó. Edom descende de Esaú, certo? E desde daqueles fatos narrados lá em Gênesis, nós vemos que Edom, em muitos momentos, se pôs como oposição ao povo judeu. Eles se colocaram em diversas situações como opositores ao povo judeu. Bom, essas foram as informações mais gerais de Obadias. Quando a gente entra propriamente dito no livro, nós percebemos que podemos, em termos didáticos, dividir o livro em 4 partes ou 4 sessões, para que a gente entenda melhor sua mensagem. A primeira sessão, ela vai dos versos 1 a 9. E essa sessão, ela fala da condenação de Edom. Ela fala da condenação, da mensagem de condenação a Edom. E é interessante nós percebermos que essa condenação, essa mensagem, ela vem numa visão de Deus para Obadias, certo? E ela mostra, no verso 3, a condição de Edom. A condição naquele momento ali de Edom, e isso já traz um fio, puxa o fio do restante da mensagem que é trazida no livro. Veja o verso 3, diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Meus irmãos, Edom foi uma cidade que ela foi construída, ela foi edificada numa região de uma cadeia montanhosa, ao sul de Judá, a sudeste do Mar Morto, se não me falha a memória. Eles instalaram sua habitação nessas montanhas, e o alto das montanhas, ele trazia uma falsa sensação de proteção ao povo. Baseado na dificuldade de acesso à sua habitação, a posição privilegiada que eles tinham, por exemplo, a resistir a um ataque e também a atacar determinado povo em determinada situação, isso trouxe uma falsa sensação de proteção a Edom. Eles se julgavam inatingíveis. E no verso 3 é muito interessante como a palavra de Deus traz como era grande e como era a condição de soberba que eles viviam. O verso 3 diz o seguinte, que eles diziam em seu coração: quem me deitará por terra? Irmãos, aquela condição de privilégio, talvez a gente possa dizer assim, de Edom, trazia a eles uma falsa sensação de proteção. E hoje, a gente olhando para o livro, talvez a gente pense, de uma certa forma, que lê do engano do povo de Edom, que inocência do povo de Edom, que infantilidade do povo de Edom. Mas se a gente parar e analisar, muitos de nós, muitas vezes, nós incorremos no mesmo erro. Eu lembro de uma vez que um colega, há muito tempo, ele estava indo muito bem no seu negócio, indo muito bem naquilo que ele tinha se proposto a fazer, a empregar a sua vida. E ele estava muito bem financeiramente. E aí um dia, um colega numa brincadeira, falou com ele, tirou uma brincadeira como se fosse, se ele sofresse o risco de perder tudo, ou de sair dessa condição
de bonança e passar por uma situação de dificuldade, alguma coisa desse tipo. E ele respondeu da seguinte forma, ele disse, olha, é mais fácil o mar secar. Eu parei, olhei, escutei aquilo, fiquei observando e disse até onde nós podemos ir nessa autoconfiança, nessa confiança em nós mesmos, naquilo que nós podemos, naquilo que nós entendemos que podemos e que conseguimos fazer. Edom caiu nessa armadilha e muitos de nós caímos também nessa armadilha. Confiamos numa poupança gorda, confiamos no investimento que tudo indica que vai dar certo. Nós confiamos muitas vezes no nosso negócio, na nossa força de trabalho. A gente fica escutando aquelas mensagens de autoajuda, né, de foco, de força, de que você pode, de que você vai, só basta você querer, só depende de você. E muitas vezes a gente mergulha nisso, achando que a gente de fato pode e tem condições de ser dono do nosso dia, do nosso tempo. E Deus muitas vezes nos chama a atenção para dizer que não é assim. Edom caiu nessa armadilha que muitos de nós caímos, de achar que a sua condição, de achar que o seu momento era um momento que lhe livrava de todo e qualquer perigo. Então nós vemos que a condição de Edom, certo, era uma condição que ele estava mergulhado numa falsa sensação de proteção, mergulhado num sentimento de soberba. Estava mergulhado num sentimento de soberba. Mas também esse trecho, ele nos mostra a certeza da condenação de Deus ao povo de Edom. Por mais que eles estivessem com essa sensação de proteção e de inatingibilidade, que eles não seriam atingidos por ninguém, Deus mostra nesse trecho aí, nos versos 1 a 9, que havia uma certeza, a condenação era certa e eficaz em relação ao povo de Edom. E ele traz, inclusive, as características, certo? As características dessa condenação. No verso 5, ele diz que essa condenação será devastadora. Leia comigo o verso 5. Ele diz, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Veja, o texto diz que o ladrão ele chega e leva só aquilo que lhe interessa. E que os vindimadores, quando vão fazer lá a colheita, eles deixam alguns cachos de uvas que não interessam, não estão bons para a colheita. Mas aqui Deus diz que não vai sobrar nada, a condenação será devastadora. No verso 6, ele diz que essa condenação será expoliante. Ele diz o seguinte, verso 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadreados os seus tesouros escondidos, todos os bens, toda a riqueza, tudo aquilo que eles tinham angariado, aquilo que era a força da sua falsa sensação de proteção, ia ser levado, ia ser destruído. No verso 7, ele diz que a condenação ela será decepcionante. Ele diz o seguinte no verso 7, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés, não há em Edom entendimento. Será decepcionante. Aqueles que Edom tinha como seus aliados o trairão. Então, a condenação de Deus em Edom será também decepcionante. E no verso 8 ele diz que não só isso, também será uma condenação humilhante. Pois ele diz o seguinte, verso 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, ou seja, aqueles que se consideravam sábios, entendidos, iam ser humilhados, porque a sua sabedoria e o seu entendimento não ia servir de absolutamente nada, ia ser uma condenação humilhante. E por fim, verso 9, a condenação será aterradora, vai trazer medo ao povo. Diz o seguinte, verso 9, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. O povo vai viver um momento de medo, de amedrontamento, estarão aterrados. Essas são
as características da condenação certa ao povo de Edom. A segunda seção que nós vemos na mensagem do livro de Obadias vai dos versículos 10 a 14, onde nós vimos as causas da condenação. Vimos a sua situação, a sua condição de soberba pela falsa proteção das características da sua morada, mas também nós vemos agora as causas que levaram esse povo à condenação. No verso 10, nós vemos a violência como uma causa. Diz o seguinte, o verso 10: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então, violência é a primeira causa, talvez possamos falar assim, da condenação de Deus a Edom. A segunda é a indiferença, verso 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. O povo de Jerusalém, o povo judeu, era um povo que havia uma proximidade, digamos assim, sanguínea, muito próxima aos edomitas. Mas eles foram indiferentes a isso. E no dia da calamidade deles, eles se aproveitaram e foram indiferentes a esse laço de sangue. Também nós vemos a terceira causa, no verso 12, escárnio. Eles escarneceram do povo judeu. Diz assim no verso 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Eles se alegraram com a desgraça de Judá, se alegraram com o período ruim que eles estavam vivendo. Isso é escárnio, isso é maldade. Eles foram também condenados por isso, se alegraram pela desgraça de seus irmãos. Também a quarta causa da condenação de Deus a Edom, nós vimos que foi a covardia. Veja o verso 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Eles aproveitaram o momento de fragilidade do povo e intensificaram aquele momento ruim que eles estavam vivendo. Foram covardes, certo? Eles se alegraram da desgraça dos seus irmãos e foram covardes, aproveitaram a situação para aumentar a aflição do povo judeu. E por fim, no verso 14, nós vemos que também eles são condenados pela crueldade deles. Veja o que eles fizeram, verso 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Foram cruéis. Eles ajudaram naquela invasão que Judá estava sofrendo a que não sobrasse ninguém, para eles serem totalmente destruídos. Foram cruéis. Eles foram totalmente cruéis. Essas foram as causas da condenação de Edom. A terceira seção que nós entendemos, que nós vemos na mensagem de Obadias, ela se refere à natureza da condenação de Deus a Edom. E essa natureza está entre os versos 15 e 16, é uma natureza de justiça. A condenação de Deus a Edom não foi fruto de um mero capricho de Deus ou um castigo gratuito de Deus. Não, foi algo que Deus traz como execução de justiça a um povo mau, a um povo cruel, a um povo indiferente. Ele traz essa condenação em resposta de justiça a Edom. E é interessante que nesse trecho pontuar o seguinte, que essa justiça de Deus, ela seria trazida num momento a Edom, e esse momento é chamado de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Essa expressão é muito comum e nós já ouvimos muito isso na palavra de Deus. E essa expressão ela tem pelo menos dois sentidos, dois grandes sentidos. Eu queria abordar isso com você. O primeiro sentido do dia do Senhor é o sentido de que esse dia é um dia consagrado a Deus. É um dia de consagração, separado à consagração ao Senhor. Esse sentido, por exemplo, ele é trazido na nossa declaração doutrinária. Se você lê a declaração doutrinária batista, você vai ver que lá o dia do Senhor é descrito como um dia separado para Deus, um dia de descanso. Um dia consagrado a Deus, mas um dia de descanso para essa consagração.
Inclusive, o texto da Declaração Doutrinária diz o seguinte, que é um dia separado para descanso e pelas atividades em comunidade, na comunidade cristã, na igreja, no templo, é um dia de maior dedicação à oração e à leitura da Bíblia, também de outras atividades religiosas. Então tem esse primeiro sentido, o dia do descanso e um dia de descanso voltado à consagração ao Senhor. Mas também tem um outro sentido, é o sentido escatológico. É o sentido que ele traz dentro de si alguns eventos que se sucederão. Se sucederá um tempo de julgamento ao Israel de Deus, sucederá também o castigo das nações, aqueles que estão distantes de Deus também sofrerão o castigo de Deus. E também nós temos a ideia da vinda, digamos assim, talvez a gente possa dizer, vinda definitiva do Senhor e da salvação para aqueles que se arrependerem. O dia do Senhor, ele é um dia de grande regozijo para os salvos e um dia de grande perturbação para os perdidos, para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não ouvirem e não atenderem à voz do Espírito Santo. O dia do Senhor também tem esse sentido escatológico. E é interessante nós lembrarmos que esse dia, ele será como um ladrão. Ele será como a visita de um ladrão durante a noite. Ele será repentino, muito repentino, e que ele será precedido de sinais. Dois textos eu separei aqui, ele nos traz essa ideia. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 e 2, diz o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Vai ser de repente. E também Lucas 21, capítulo 21, verso 7, a partir do verso 7, diz o seguinte: Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Essa pandemia é um desses sinais. O dia do Senhor será como um ladrão e será precedido de sinais. Nós estamos vivendo um sinal de Deus, da sua vinda. E isso nos deve levar a uma adoração ainda mais fervorosa e mais objetiva ao Senhor. E devemos levar essa mensagem ao mundo. A quarta sessão da mensagem do livro de Obadias diz o seguinte: ele nos mostra a vitória e o livramento final do Israel de Deus. É interessante que nos versos 17 a 21, a palavra lá em Obadias, a palavra de Deus em Obadias, no livro de Obadias, ela faz questão de nos mostrar a vitória do povo de Israel e o livramento a esse povo. Ele mostra que haverá um alargamento das fronteiras de Israel, haverá um alargamento das fronteiras de Israel, e que definitivamente, por fim, o reino de Deus irá atingir a sua plenitude. Louvado seja Deus por conta disso. E para que a gente possa concluir, irmãos, a par dessas 4 sessões, das informações gerais que nós tivemos do livro, e dessas 4 sessões que nós vimos aqui de Obadias, eu queria concluir a lição que esse livro nos traz em três aspectos, 3 pontos que nos faz concluir o aprendizado de Obadias. Claro, não vou extinguir aqui o que esse livro nos ensina, mas eu queria separar de tudo aquilo que ele ensina 3 pontos. O primeiro é que Edom representa muito bem a vida alienada, a vida distante de Deus. Edom representa excelentemente uma vida distante de Deus. Nós precisamos ter muita atenção a isso. Que uma vida distante de Deus, seja ela qual for, seja onde ela estiver, ela tende a apresentar as mesmas características. E o apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, no capítulo 3, verso 13, ele faz questão de descrever essa vida. Ele diz o seguinte: pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é um pouco do caráter da vida distante de Deus. Por mais que alguém distante de Deus, ele tenda a querer demonstrar algum tipo de elevo, de crescimento, de melhora, mas essa é a descrição daquele que está distante de Deus. E Edom é uma boa representação de uma vida distante de Deus. E nós vimos aqui como foi tratada uma vida como a experiência de Edom, a vida que vive a experiência de Edom. Essa vida, ela caminha para a destruição, ela caminha para o sofrimento, essa vida ela caminha para o castigo eterno. Edom representa muito bem uma vida sem Deus, e nós podemos entender que por mais que essa vida sem Deus, assim como Edom, ela seja soberba, ela acha que tem proteção, ela acha que tem bens, ela acha que é boa, ela acha que é o suprassumo, por mais que ela se envaideça a qualquer ponto que for, essa vida vai findar na destruição. Edom representa muito isso. Nós precisamos, dia após dia, lembrar que o fim de uma vida assim é um fim trágico, é um fim de destruição. Segundo ponto, eu queria lembrar aquela expressão, não sei se você já ouviu, né? Sabe aquela expressão, o crente tem dono? Eu não sei em que contexto você ouviu isso, não sei em que momento você ouviu isso, em que objetivo você ouviu isso. Com que objetivo você ouviu isso? Mas o texto, a palavra de Deus, no livro de Obadias, nos mostra que sim, os filhos de Deus, ele tem um pai que cuida, e que cuida como diz lá em Zacarias. Zacarias 2:8 diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus, ele olha para nós com muito zelo e com muito amor. Bota na sua cabeça, você tem dono, você tem pai, e esse dono, como diz uma música bem pentecostal, né? O crente tem dono e o seu nome é Jeová. Amém? E o terceiro e último ponto, é que esse texto, esse livro, mais uma vez, nos permite encerrar esse estudo dizendo que Deus garante vitória ao seu povo, vitória sobre as aflições, vitória sobre todas as nossas tentações, vitória sobre aquilo que nos quer levar para distante de Deus. Podemos ficar tranquilos e firmes nisso, que embora passemos por tribulações, seja elas quais forem, a vitória para o Filho de Deus, ela é certa. Amém, meus irmãos? Que nós guardemos essas mensagens, esses aprendizados em nossos corações e que nos estimule a viver uma vida ainda mais intensa de adoração ao Senhor Jesus. E para concluir, definitivamente agora, eu queria só lembrar uma canção, um trecho de uma canção que nós já cantamos muito, né? Pelo menos na minha conversão eu escutei muito e se encaixa muito bem na mensagem do livro de Obadias. Deixa eu colocar aqui e ver se você se lembra e que essa canção também embale o seu pensamento, a sua reflexão nesse momento. Amém? Houve-se um júbilo de vitória, o dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Vai! E a sua destra reinará. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos ter certeza desse dia. Esse dia do Senhor será um dia de alegria, dia de vitória para o seu povo. A gente precisa estar certo disso. O Senhor nos abençoe, nos ajude e nos faça entender e viver isso, essa alegria, dia após dia. Passe o que a gente passar, podemos ter certeza de que nós experimentaremos a vitória do Senhor quando da sua vinda nós estaremos com Ele, para a glória do nome do Senhor. O Senhor nos abençoe e aplique em nossos corações esses conhecimentos, que aplique em nossos corações e faça transformação em nossas vidas. Amém? O Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus, meus queridos. A paz. Fiquem com Deus.